Real, Rodada de Estudos Audiovisuais. Vamos conversar com a coordenadora do evento, Uliana Duarte. É um prazer tê-la aqui, Uliana. Obrigada, Ranulfo. Prazer meu também. A Real nasceu com a proposta de discutir e oferecer aos realizadores do audiovisual a oportunidade de viver novas experiências. E também é aberta ao público em geral? Sim, a rodada, a gente está inaugurando agora a primeira rodada de estudos audiovisuais. E a ideia é promover discussão sobre o cinema, sobre o audiovisual. A gente quer colocar, como a gente diz no nosso site, colocar os sons e as imagens em questão. Mas, na verdade, ele não é direcionado só aos profissionais e também aos apreciadores, porque nós vamos ter na rodada curso, filme e bate-papo. Existe uma carência, parece que existe uma carência muito grande, tanto para quem quer fazer cinema quanto para quem quer assistir filmes, de informação e de formação, não é isso? Sim, em Goiânia nós temos, a gente já tem um curso superior em cinema na Universidade Estadual de Goiás, na UEG. Tivemos uma pós-graduação também na UEG em cinema e linguagens audiovisuais. E temos também um curso que tem a área de cinema, que é o curso da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, além do IFG. Então, nós temos oferta de curso, sim, mas nós temos mais demanda. Então, a demanda está maior, sim. Percebendo isso e no desejo também de poder aprender mais, a gente teve a iniciativa de fazer o projeto, porque a gente está sendo agraciado com essa oportunidade de produção e também de aprendizado. Então, é um aprendizado não só para a gente, mas para todo o público, já que é gratuito e de acesso livre. Eu quero que você explique por que é legal para quem faz cinema participar desse curso e para quem não faz também. Por que é importante quem não faz também participar? Inaugurando a rodada, a gente vai ter a projeção de um filme e um bate-papo após a sessão. Vai ser um documentário premiado, brasileiro, com o documentarista Marcos Pimentel. Então, quem é apreciador do cinema vai ter oportunidade de não apenas assistir a uma obra interessante, premiada, como também conversar com o realizador, que eu acho isso muito enriquecedor. Esse processo criativo e também o processo de produção é aprendizado para os apreciadores. E por isso a gente acredita que todo mundo pode ser agraciado com essa oportunidade. E para os profissionais, tanto mais, porque o curso se inicia com a projeção, mas ele segue durante 2 dias, abordando muitos pontos do objeto do curso. E aí é uma oportunidade realmente de troca e enriquecimento, né? E discussão do cinema, porque o cinema, como também a gente diz no nosso site, o cinema não para de surpreender o mundo. E de se surpreender com esse nosso cotidiano, né? É interessante isso, o cinema não para de surpreender o mundo. Dá um exemplo de como o cinema pode surpreender o mundo. O documentário brasileiro, eu acho que ele está numa época de efervescência, numa fase muito interessante. E quando diz surpreender o mundo, é porque dia após dia a gente vê trabalhos de realizadores que estão numa inovação de linguagem que a gente não imaginava tempos atrás. Então, a questão da verdade, do falso, a questão da entrevista, as possibilidades de crença na imagem e de dúvida também, o engodo que pode acontecer no processo de realização cinematográfica, isso tudo está sendo colocado em questão e sendo jogado para o espectador também. E por isso eu digo que o cinema não para de surpreender o mundo, porque tanto na ficção, no que a gente chama de ficção, como no que a gente considera que é um documentário, a gente tem muita inovação em linguagem e inclusive na temática. Eu acho que a gente está conseguindo abranger, o cinema está abrangendo temáticas muito variadas e está dando conta, sim, de refletir o mundo que ele tá enxergando, que ele está retratando. Aproveita e cita alguns desses documentários que vão surpreender quem assistir. Você lembra de algum? Sim, eu gosto muito do trabalho de um cineasta brasiliense, que na verdade é um goiano, que chama Dirley Queiroz. Ele faz um trabalho que eu acho inovador, interessante,
Ele está até aqui em Goiânia, participando de uma mostra, de uma outra mostra, que é o Festival Fronteira. Ele tem um trabalho surpreendente, em que ele mistura realmente fatos históricos com ficção. Ele trabalha uma realidade distópica e eu acho o trabalho dele muito inovador. O trabalho do cineasta que chama Rodrigo Siqueira também. Só para lembrar, um dos filmes que eu tive a oportunidade de ver, inclusive, é Branco Sai, Preto Fica, né? Eu acho que é o último filme dele. O último filme dele, que está passando aqui em Goiânia. E ele fez Dias de Greve, fez A Cidade é Uma Só, e o Branco Sai, Preto Fica, e esse último filme dele, que está muito premiado também. O Odilei Queiroz, ele trabalha muito a realidade que rodeia. Ele é uma pessoa que vive na Ceilândia. Ele nasceu em Goiás, mas ele vive na Ceilândia e questiona muito o que ele considera que é uma segregação do plano piloto com os moradores da Ceilândia. Ele tem um trabalho que eu acho muito inovador e que surpreende, assim, filme após filme, ele vem surpreendendo a gente com a capacidade criativa de realização. Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou ganhar. Os truques, as correrias vão me agitar. Quando explode na cabeça, estraçalha ladrão. Gritou logo o neurônio capaz de vazão. Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou ganhar. Você ia citando outro, eu te interrompi, quem era mesmo? Tem um cineasta que chama Rodrigo Siqueira. Ele fez um filme muito interessante que aborda o tema da violência, que chama Orestes. É um filme muito atual, que tem um enfrentamento entre quem pratica a violência e quem sofre a violência, famílias vítimas de violência, tanto violência policial como violência entre civis. É um filme que eu acho surpreendente também. Eu até gostaria de recebê-lo aqui para mostrar um pouco, discutir mais esse trabalho dele com a gente. E no Brasil a gente tem uma gama de cineastas assim, jovens que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Por isso que eu digo que está um momento muito efervescente no cinema brasileiro. Meu filho machucou alguém? Eu tenho pena, eu tenho compreensão, mas eu tenho um profundo medo de Orestes. Quantas vidas o seu filho pode já ter tirado sem que você saiba? Você não sabe o que o seu filho faz por aí na rua. Você morreu bem feito. Como que as histórias se repetem exatamente da mesma maneira? Talvez a questão, o problema a ser solucionado aí é fazer essas produções chegarem ao grande público, não é? Porque nem sempre essas obras chegam ao circuito comercial. Sim, a distribuição de filmes parece que é uma questão delicada no Brasil, que está começando a ser resolvida. Já existe distribuidora brasileira que distribui apenas filmes brasileiros, filmes nacionais, e que está conseguindo que está conseguindo um alcance bom, mas ainda não é o ideal. E não é fácil realmente. O mercado, ele pede um filme com sucesso de bilheteria. Então, se o filme não for bem na primeira semana, provavelmente na segunda semana ele já não vai estar mais em cartaz. Então, essa é uma realidade que a gente tem que lutar para mudar. Mas a Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine, que regula a distribuição de filmes, não só a produção, mas a distribuição, a Ancine tem feito um trabalho muito legal também para dar uma força para a distribuição dos filmes brasileiros, para esses filmes chegarem até nós. Muito bem, eu vou ter que te interromper um pouquinho, vou chamar um intervalo, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Até breve. Para as crianças, o mundo é colorido. Porque para você tem que ser em preto e branco. Vamos todos fazer um mundo cheio de cores. O Ministério Público de Goiás acredita em um mundo colorido. Tem um mundo sem racismo. Estamos de volta conversando aqui com a Uliana Duarte, coordenadora da REAL, Rodada de Estudos Audiovisuais. Então vamos falar sobre os cursos agora. Nós temos documentário de observação com Marcos Pimentel. De que trata esse curso? O Marcos Pimentel vai abrir o curso com a exibição de um filme de sua própria autoria, que é um documentário de observação que se chama A Parte do Mundo que Me Pertence. Esse filme é um filme de muita
delicadeza, que tem um tempo que aguarda o que a realidade tem para dizer. Como que é isso? É o cotidiano de personagens anônimos, é o dia a dia de uma pessoa comum numa cidade grande. Então são fragmentos de vida captados com muita sensibilidade, com muita poesia e que leva a uma espécie de reflexão, leva o espectador a refletir sobre si mesmo. Eu acredito, é assim que eu recebo esse filme. E o curso segue nos dias posteriores falando sobre essa técnica, que é um tipo de cinema que foi chamado também de cinema direto ou cinema verdade. Tem algumas diferenças entre eles, mas basicamente é isso. Ele vai discutir as técnicas de realização desse tipo de documentário. Escrever e ler com a câmera. Ensaio, poesia, carta e diário no audiovisual. Como que é esse curso? A Glaura Cardoso, ela é pós-doutora em cinema e literatura, é mineira, e ela recentemente publicou um livro que é sobre literatura e cinema, fotografia e cinema, mise-en-scène da fotografia no cinema. Então, ela está muito interessada por essas formas cinematográficas que são, na verdade, o que ela chama de ensaio, poesia, carta e diário. Então, ela vai mostrar exemplos de cinematografias que se valeram dessas técnicas para construir suas narrativas e vai propor exercícios também para os participantes do curso. Bom, o outro é produção executiva para cinema. Assunto importantíssimo, porque num país que está tentando construir uma indústria, a produção executiva é um pilar para a consecução desse objetivo. A Luana Melgaço é uma produtora mineira, muito experiente, muito premiada. Ela participou já de alguns coletivos e ela tem filmes premiados no mundo inteiro, nos maiores festivais. E a produção executiva, ela requer, na verdade, muito conhecimento e muita experiência. Então, ela vem para trocar com a gente, para ensinar para a gente como otimizar a produção executiva para o cinema. E, finalmente, direção cinematográfica com o Érico Rassi, né? Sim. Érico Rassi também inicia seu curso exibindo o seu último filme, que, na verdade, é o seu longa-metragem de estreia, que é o Comeback. O Comeback é um filme de ficção, um western totalmente filmado aqui em Goiás, na cidade de Anápolis, com o ator Nelson Xavier, falecido. Esse filme foi o último filme em que o Nelson Xavier atuou. Inclusive, ele ganhou o prêmio de melhor filme em Lisboa e de melhor ator no Festival do Rio, de 2016. Essas pessoas que você matava, quem que eram? É todo tipo de gente. Cortava a cabeça? Não, pra que eu ia fazer isso? E nos dias posteriores ele vai falar sobre mise-en-scène, sobre direção de atores, roteirização, construção de personagens, construção de narrativas e vai falar sobre cinematografias, colocar analogamente cinematografias em questão, com diretores diferentes, que se valem de técnicas diferentes para dirigir seus filmes. Nós estamos chegando ao final do programa. Para quem quiser saber mais sobre a Real, todo mundo pode acessar nosso site, que é o www.cinemareal.com. Lembrando que Real é rodada de estúdios audiovisuais, então esse Real é com U.
Antes de despedirmos, eu queria que você deixasse aqui uma sugestão. Você já falou de alguns cineastas, de alguns filmes, mas deixasse mais uma sugestão ou duas sugestões, ou um diretor, ou um filme, ou dois filmes, que as pessoas não podem deixar de assistir, na sua opinião. Tem um realizador mineiro também, que está com um filme novo no Festival É Tudo Verdade, que está acontecendo agora em abril e maio, que é o Cal Guimarães. Ele é um artista muito interessante, que tem um trabalho maravilhoso, que eu acho que vale a pena conferir. E uma outra pessoa, que é uma diretora francesa, de mais de 90 anos, que é a Inés Varda, uma documentarista que tem o trabalho que eu mais gosto na história do mundo, assim, do cinema mesmo. E ela também está com um filme, esteve em cartaz aqui em Goiânia com o último filme dela, que até concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Visage Village. 1, 2, 3. Déjà, je pensais pas que l'image serait aussi grande. C'est vraiment l'idée. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Eu acho que são duas dicas muito interessantes para os amantes do cinema. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Um abraço. E até o próximo programa.